E aí, tudo bem? Meu nome é Tafarel. Para você que ainda não conhece esse projeto Posicionamento Radiográfico, dentro desse projeto, eu estou estruturando um conteúdo muito bem selecionado. A gente está estudando juntos a primeira gama de aulas. Eu estou entregando ao vivo, junto com os alunos, através da plataforma Google Meet, onde eu dou a aula ao vivo e libero posteriormente a gravação dentro da plataforma. E para você conhecer um pouquinho mais aqui desse projeto, aqui você de cara vai ter acesso a um grupo VIP só de alunos no WhatsApp. Esse grupo, os alunos direcionam suas dúvidas, respondam as dúvidas nos grupos em horário comercial, e também a gente tem a própria plataforma para tirar essas dúvidas. Então aqui a gente começa com aulas básicas. Essas aulas básicas, a gente tem toda uma estrutura. Primeiro, a primeira aula que eu coloquei aqui dentro da plataforma para os alunos é uma aula ensinando para os alunos como que eles vão utilizar essa plataforma. Desde o momento da compra, que é quando você coloca os seus dados aí do seu cartão, plataforma super segura, gente. Essa plataforma que está aqui, você vai colocar os seus dados de forma 100% segura, não tem nenhum problema aí de fraude, roubo, nada do tipo. Todos os seus dados, eles são salvos dentro da plataforma e é gerado um acesso para você lá dentro. Você entra no grupo, aqui eu estou ensinando dentro dessa primeira aula, como você entra dentro do grupo, como que você baixa as aulas, como que eu vou mostrar aqui agora para vocês também. Então, a primeira aula é só fazendo uma demonstração de como que você vai utilizar. Aqui o grupo de alunos. Aqui eu elaborei para os alunos um assunto que tira o sono de muita gente, que é fatores técnicos. Então, o que, que eu indico para os meus alunos? Primeiro, antes mesmo de você ter uma tabelinha de técnica, tem todo um contexto de aulas que eu elaborei aqui, para que você entenda como usar essas técnicas. Então, as primeiras aulas que a gente vai ter aqui é uma aula direto. As aulas são aulas longas, são aulas de 2 horas, 2 horas e meia, mas eu garanto para você, não são 2 horas que você vai ficar aqui de saco cheio assistindo a aula. São 2 horas bem dinâmicas. Dentro dessas 2 horas, você vai aprender uma gama de conteúdo, é como se fosse uma introdução a tudo que eu vou passar para vocês dentro desse curso. Então, eu dou uma revisãozinha de anatomia, falo sobre politrauma, como que você vai atender esse tipo de paciente. Eu ensino aqui, inclusive, qual a sequência que você vai fazer correta aí das imagens. Como que você vai começar? Começa pela pelve, pelo pé, pelo joelho. Aqui para costelas, eu ensino alguns bisuzinhos bem interessantes para os alunos. Cervical, e aqui é só a primeira aula. Então, aqui alguns macetes, e todas as aulas que eu monto aqui para os alunos, eu dou a aula e disponibilizo para o aluno também o material de apoio. O aluno vem aqui em arquivos, aqui, ó, primeiro a gente tem a aula e o material de apoio, e aperta em baixar. O primeiro material lá já baixou, que é esse book de fatores técnicos. Aqui a gente vai atualizando de acordo com a demanda dos alunos. Eu coloquei uma série de imagens, uma série de exames que eu fiz durante aí o meu dia a dia, com as técnicas que eu uso. E aqui eu ensino para os alunos o seguinte, lógico, uma revisãozinha aqui de KV, MA, MAS, das fórmulas, espessômetro, como que você vai utilizar o foco da maneira correta, antes de você chegar na parte principal, que é a parte da tabelinha bem maneirinha aqui que eu montei para os alunos, que é a tabela mostrando aqui a imagem como ficou. Então, eu coloco desde uma técnica para o paciente mais ou menos ali, para o paciente médio urino, até para o paciente um pouquinho mais forte. Por isso que eu coloco aqui de 60 a 75, o MS de 25 a 40, e o cassete aqui que a gente vai utilizar na posição que a gente vai utilizar esse cassete. Então, tem vários exames aqui que eu já coloquei aqui para os alunos, com as imagens respectivas de cada exame. Por exemplo, nariz. Tem muita gente que tem uma dúvida enorme em ossos próprios do nariz. Então, aqui eu ensino os alunos a usar uma técnica de dedo, o tamanho do filme. A gente usa geralmente para nariz entre 50 e 60 kV, com 5 a 6 MAS, dependendo do tamanho do rosto do paciente, porque influi bastante. O paciente está na lateral. Aqui abdômen, aqui pelve, aqui tórax, oblíquas de tórax, tórax com raios horizontais, aqui fêmur, a gente fazendo a parte proximal e distal, quanto que a gente usa para cada
parte específica, e o legal é que a gente vai colocando em prática essas técnicas. Aqui tem exames específicos, aqui tem um ombro Velpol, por exemplo, o Velpol modificado. Quanto que eu usei de técnica aqui para fazer esse Velpol? Então aqui a gente tem o outro material que baixou, que é o material da aula 1. Então o aluno não vai ter acesso apenas à aula, o aluno vai ter acesso à aula e também a todo o material de apoio, que cada material de apoio é como se fosse um e-book super completão, que vai demonstrar tudo o que você precisa saber. E é uma forma de você revisar, de repente imprimir, fazer anotações por cima. Eu gosto de usar bastante o fundo preto, que as imagens elas ficam com uma ênfase muito melhor do que com fundo branco. Então, tem aulas que eu monto com fundo branco, aulas que eu monto com fundo preto. Vocês vão notar bem isso aí nas minhas aulas. Aí, retornando aqui para a plataforma, essa aqui foi a primeira aula. A gente tem uma aula só de marcadores radiográficos, que também é um assunto que tira a paz de muita gente. Essa aula aqui, ela tem a duração de 1 hora e 38 minutos. Então, aqui eu dou uma revisão sobre anatomia, posição anatômica, e aqui eu correlacionei essa aula, todas as minhas aulas desse curso, dessa primeira parte teórica, eu estou correlacionando ela com 3 literaturas importantes que a gente usa aqui no Brasil: Boisson, Biasoli e o Bontrager. As 3 literaturas vão servir como uma base. Outra aula que o pessoal tem bastante dúvida aqui, que eu montei essa aula especificamente para os alunos, dela que surgiu a ideia da tabelinha de técnicas, é uma aula só de fatores técnicos. Então, aqui eu mostro todo um conceito, explicando tópico a tópico, de uma forma descomplicada, 100%, para que entre na sua cabeça essas questões, que são muito importantes. Inclusive, aqui eu mostro aqui de uma forma bem didática esses materiais aqui. Eu faço eles de uma forma bem artesanal, colocando elemento por elemento. Então, são slides únicos que você não vai encontrar em todos os lugares. Então, aqui eu tenho uma aula só de tórax. Essa aula só de tórax é uma aula extensa, uma aula de 3 horas e 20 minutos, aula que eu dei ao vivo para os alunos, inclusive. Dentro dessa aula aqui, você vai aprender praticamente tudo que você vai pegar na rotina do dia a dia do plantão aí, quando se fala em raio de tórax. Outra aula que o pessoal tem muito pouco conhecimento é quando se fala em radiografia de pelve. Então, eu dei uma aula aqui só de pelve de 1 hora e 50. Para complementar essa aula, eu dei uma aula sobre síndrome do impacto femoroacetabular, que são só de incidências especiais da pelve. É uma aula de 1 hora e 13. Aí o módulo 7 aqui, ó. Só radiografias de seios da face, onde eu mostro todo um contexto aqui, ensinando da anatomia até a parte de exames, os mais principais, e correlaciona, essa aula é dividida em algumas partes, essa primeira parte tem 1 hora e 25 minutos. Nessas aulas, eu mostro como que é a incidência padrão, e eu explico para vocês o porquê que é a incidência padrão. Então, vou correlacionando imagens e mostrando a diferença de imagem para imagem. Isso é bem legal, que você não vai encontrar isso em todos os locais. Então, aqui o material de apoio dessa aula. Aqui, outra parte complementando a aula. A primeira aula de cílios da face foi de 1 hora e 13 minutos. Essa segunda parte de cílios da face, 2 horas e 15 minutos. Então, são aulas extensas, galerinha. São aulas extensas para fazer vocês, de uma vez por toda, dessa parte de teoria, entender o porquê que a gente utiliza cada situação. E todas essas aulas estão sendo dadas ao vivo. Aqui, aula de abdômen, dividida em 2 partes também. Aula de radiografias de ombro, que é o módulo que a gente está agora. Inclusive, essa semana, agora, se você está vendo o vídeo hoje, dia 25 de setembro de 2023, essa aula aqui foi postada semana retrasada. A próxima aula, que é sexta-feira agora, no dia 27, vai ser complementando essa parte de ombro, uma aula ao vivo. Algumas aulas os alunos pedem para eu gravar na prática alguns posicionamentos, e eu gravei alguns posicionamentos aqui na prática, demonstrando como a gente vai fazer aqui, por exemplo, o ombro AP. São aulas bem curtinhas, aulas dinâmicas, mostrando a imagem, mostrando os macetes do dia a dia e com o resultado que vai dar ali na hora. Eu ainda não parei para gravar um módulo específico só de radiografias na prática, porém, a gente está desenvolvendo e em breve a gente vai começar a lançar esse módulo na plataforma, que é um curso voltado não só para a parte que a gente vai aprender a teoria, o porquê realizar, como realizar cada situação,
como também a gente vai aprender a prática, que eu vou demonstrar posicionamento por posicionamento, tanto a forma que eu utilizo nos posicionamentos, os macetes, como no ombro, por exemplo. Aqui nessa aulinha eu ensinei vários macetes, os alunos gostaram bastante. Inclusive, esse vídeo aqui eu disponibilizei até no Instagram para o pessoal ter uma ideia do que é a gente ter alguns macetes diários aí para empregar na nossa rotina. Esse curso aqui ele tem acesso vitalício. Você tem um certificado aí de 180 horas, o curso está em construção ainda, com 180 horas de conteúdo somente de posicionamento radiográfico. Então, tenho certeza que esse conteúdo aqui vai complementar a sua carreira e vai fazer com que você tenha aí na sua jornada exames com uma qualidade diferenciada, que esse é o meu objetivo aqui. Beleza? Clica no link, faz a sua inscrição. Você tem garantia ainda de 30 dias. Caso não curta a metodologia das aulas, você pode pedir estorno, pode pedir reembolso, é seu direito, inclusive, estimulo que você faça isso. Eu quero que você entre nesse curso e que você seja ajudado. Você sendo ajudado, eu estou cumprindo o meu papel e cumprindo o meu trabalho aqui dentro desse projeto dominando o posicionamento radiográfico.